Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria e a nossa aula de hoje é uma aula muito especial que é o milagre de Aparecida. Sim, Nossa Senhora Aparecida. Essa aula não é uma aula somente relacionada à questão de fé, é uma aula histórica. Eu vou contar um pouco a história de onde aconteceu, por que isso ficou tão marcado na história do nosso país e quais fatos que podem ser considerados registrados e de certo impacto posteriormente ao início à devoção de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil, que levou à construção do maior santuário mariano, ok? Então, antes de mais nada, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para que você receba todas as aulas que forem publicadas no canal. E também, se tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, pode colocar nos nossos comentários ou mandar um e-mail aqui no suporte, na descrição do nosso vídeo, ok? Então vamos logo, para que nós não possamos perder tempo, para aprender de fato o como foi, o que foi, os reflexos e consequências de toda a devoção a Nossa Senhora Aparecida, comemorado no dia 12 de outubro, ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, nós precisamos saber quem foi Portugal, né? Portugal era um país extremamente católico, tá? Desde o começo da história do nosso país. Portugal, de fato, tinha uma devoção muito grande a Nossa Senhora, ao ponto de que, desde sempre, Portugal teve uma devoção profunda à Virgem Maria. Isso é provado mais ou menos no ano de 1671, quando o país ele acaba se tornando consagrado pelo rei Dom João IV, a Virgem da Conceição, também conhecido como Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição é uma das únicas imagens que não se tem Jesus no colo de Nossa Senhora. Por quê? Porque ela está grávida. Então, está no ventre, né? Automaticamente, se você for parar para pensar por uma questão meio burocrática e política da época, é claro que você, olhando por esse lado, você consagrar Portugal automaticamente está consagrando o Brasil. Até porque o Brasil era Portugal, né? Então, neste quesito, né, o Brasil automaticamente, por tabela, também foi consagrado Nossa Senhora da Conceição. Mas enfim, como foi o tal milagre então? Então vou colocar o milagre, os detalhes do evento, e depois a gente vai contar os milagres que foram assim, bem claros e próximos àquele movimento, tá? Então, vamos lá. O milagre aconteceu em 1717, no Rio Paraíba do Sul. O que aconteceu? O governador ali da província, que era chamado Dom Pedro de Almeida, ele ia visitar a região de Guaratinguetá. E aí, né, os grandes senhores da região pediram para alguns pescadores irem pescar em peixes, para eles pescarem peixes, para fazer um grande banquete a esse grande governador que estava por chegar. Então, esses pescadores começaram uma busca incessante em pescar peixes. Mas não era a época, não é a época de pesca. Então, eles tinham passado algumas noites, em alguns dias, e não tinham obtido sucesso na pescaria. Quem eram, né, esses pescadores, né? Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, tá? São os três nomes dos três pescadores. E aí, eles começaram a tentar pegar, e não conseguiam. Eu acho que no terceiro dia, mais ou menos, eles rezaram, né, eles eram católicos, e pediram o auxílio de Nossa Senhora. E pediram para que ela pudesse ajudá-los a pescar, senão eles poderiam sofrer consequências, como os grandes senhores da época. Por que eles iam arrumar problema na época? Como que você se dava bem no Brasil naquela época? Sendo um comerciante direto de um senhor de engenho.
Então, ou um grande minerador, um grande proprietário de terra, eles não darem o que eles prometeram para um senhor desse tamanho, principalmente para uma ocasião de tamanha importância, que é a visita do governador provincial, isso levaria ao rompimento comercial daqueles pescadores com esses nobres. Então, de fato, não é só uma questão, eles que estão preocupados, né? É só falar que não conseguiu. Não, para eles era uma questão de sobrevivência. Eles precisavam continuar tendo comércio, eles precisavam continuar tendo vínculo com esses grandes comerciantes. Então, neste caso, eles pediram a intercessão de Nossa Senhora. O que vai acontecer? Eles sentem um peso e puxam. No que eles puxam a rede, jogam a rede, puxam, vem uma imagem de Nossa Senhora sem a cabeça, que é da Conceição, né? Tá, o que isso quer dizer? Nada, né? A princípio, nada. E eles continuaram a pesca. O barco continua andando e vida que segue. Era rio, né? Então corre. Em um outro momento, eles jogaram a rede novamente e dessa vez veio a cabeça da imagem. E, poxa, qual é a probabilidade lógica de você conseguir, num rio Paraíba na época, conseguir jogar a rede e pescar em uma pescada o corpo de uma imagem e numa outra pescada muito mais à frente, você pescar a cabeça? Era de fato algo questionável. Eles viram isso como um certo aviso de Nossa Senhora. Então eles ficaram mais empenhados. Na outra jogada da rede, o barco quase virou de tão pesado que ficou de tanto peixe que eles pescaram. Aquilo é o tamanho, né? É o famoso milagre das águas, né? O milagre dos peixes de Nossa Senhora, que é o primeiro milagre atribuído a Nossa Senhora Aparecida, né? Por quê? Agora olhando para o contexto da imagem, o que espera? Provavelmente essa imagem não foi quebrada no rio. Provavelmente ela foi feita por um artesão. Artesão porque é quem fazia esse tipo de imagem. Em homenagem à própria devoção que eu citei de 1671, de que Portugal tinha consagrado todo o seu país a Nossa Senhora da Conceição. Como era Nossa Senhora da Conceição, por isso que o verdadeiro nome de Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Porque era muito próximo, a gente está falando aqui de 30, 40 anos de diferença. O que pode ter acontecido? Ele estava fazendo essa imagem para um grande nobre português, provavelmente, ou alguma pessoa de influência, e aí quebrou essa imagem no ato de se fazer a imagem. E esse artesão jogou no rio. Ou a outra opção é que algum nobre ou algum católico tinha essa imagem, ela quebrou por causa dessa devoção, ela tinha essa imagem por causa dessa devoção de Portugal ao país, e como o Brasil era Portugal na época, não é à toa que se você nascesse no Brasil, será considerado português. Essa imagem quebrou na casa dessa pessoa e essa pessoa jogou no rio. Resumindo isso. Por que não quebrou no rio, a imagem foi jogada inteira? Porque a tradição preza o seguinte: se alguma imagem católica sua quebrar, nada vai afetar na sua vida. Ok? Né? Então, para dizer que isso não é uma idolatria, né? A idolatria é aquelas pessoas que acham que se a imagem quebrar, a pessoa vai ser maldições, enfim. Né? Enfim. No caso, o que a Igreja Católica recomenda? Que a pessoa enterre essa imagem quebrada, por uma questão de respeito, por uma questão de cuidado, ou jogue ao rio, entregue ao rio. Então, por isso que estimam que essa imagem ela estava lá por conta ela ter quebrado, ok? Enfim,
Aí se inicia popularmente a devoção à Nossa Senhora Aparecida. E essa devoção cresce desenfreadamente entre a população brasileira. Isso é muito bonito mesmo. Por quê? Aonde que a devoção começa a criar certa forma? Por causa da princesa Isabel. A princesa Isabel, ela tinha uma devoção muito grande à Nossa Senhora Aparecida. E qual que é a questão? A princesa Isabel, eu vou deixar o link aqui da aula que eu dei sobre princesa Isabel, para vocês entenderem um pouco sobre o contexto histórico dela, por que ela era tão católica e tudo mais. Cliquem e assistam, é uma aula muito boa mesmo, eu sou muito fã dela, então é uma aula que eu dei bem empolgado, tá? Então, só clicar aí para assistir a aula. Mas enfim, a princesa Isabel, ela tinha essa devoção muito grande. E ela estava com uma dificuldade tremenda de engravidar. Então ela vai para o lugar onde estava, lá, né, a imagem, onde se tinha toda a devoção, e pede para Nossa Senhora a graça de ser mãe. Que ela queria ser mãe e ela não estava conseguindo ser mãe. Quando ela volta para a sua casa, depois de um tempo, ela descobre que está grávida. Resumindo, no final das contas, ela chegou a ter 3 filhos. Né? Enfim, ela vai ter os seus filhos, né? Pedro de Alcântara, que ela dá o nome, Luiz Maria e Antônio Gastão. E ela faz essa promessa. E qual promessa ela faz? Entregar a coroa à Nossa Senhora. Não é à toa que você não vê a princesa Isabel com coroa, aquela coroa de rainha, tal, imperatriz. Não. Você vai ver ela só com aquela tiara, né? Por quê? Porque ela entregou a Nossa Senhora. E ela entregou o manto azul também. Por isso que aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida que nós vemos, ela tem o manto azul e a coroa na cabeça, por conta da princesa Isabel, que fez esse movimento de entrega. Enfim, ela vai falar a seguinte fala, vou ler aqui para vocês, quando ela faz o pronunciamento da entrega da coroa, né? Que essa coroa está lá em Aparecida do Norte para visitação. Eu diante de vós sou a princesa da terra e me curvo, pois és a rainha do céu. Te dou tão pobre presente que é a coroa igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil. Olha que profundo isso, né? Ela entregou o trono real brasileiro à Nossa Senhora. Então, aqui você vai perceber de fato que começou-se a ter um respeito muito grande por Nossa Senhora. Mas afinal, só ficou popular por causa dos milagres da água? Ou teve outros milagres que são atribuídos a ela? 3 milagres que eu vou citar aqui de uma forma breve para vocês entenderem. O milagre do cavalo que se curvou, que tinha o escravo que fugiu, e ele entrou dentro de uma capela e pediu ajuda de Nossa Senhora Aparecida. Quando o cavalo entra dentro da basílica, o capataz ali, ele, com o seu cavalo, ele bate as patas do cavalo na porta, a porta abre e o cavalo não entra. Ele se curva perante a imagem, aquilo comove o capataz e leva ele à conversão. Este é um dos milagres atribuídos também à imagem de Nossa Senhora Aparecida. E o outro é um escravo que pede a ajuda de Nossa Senhora, o escravo Zacarias, para que ele seja liberto. E aí, automaticamente, no instante em sua oração que ele pede isso, o grilhão que ele está preso se rompe, quebra. Então aí ele se torna livre. Então isso também é um outro milagre. E o outro milagre da menina cega, que ao visitar a basílica lá de Nossa Senhora Aparecida, ela chega dentro da basílica onde está a imagem de Nossa Senhora e ela grita que está... nossa, que igreja linda, que igreja magnífica. E a sua mãe questiona e ela fala que estava vendo. São os 3 milagres mais importantes atribuídos
a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é o que vai fazer o Papa futuramente estipular como uma devoção genuína, uma devoção verdadeira da Igreja Católica. Não são todas as denominações de Nossa Senhora que são aceitas oficialmente pelo Vaticano, tá? Isso é para deixar claro para vocês, depois no final da aula eu cito um pouco isso. Então, o primeiro marco físico de uma construção, né, agora que eu citei bastante a questão da Basílica, né, foi em 1745, que é onde se ergue uma capela em homenagem a essa imagem, que é onde acontece o milagre do cavalo. Em 1888, no mesmo ano que a princesa assina a Lei Áurea, foi construída uma basílica, né, maior do que aquela capela, que é a basílica antiga, ok? A basílica velha. Para quem já foi Aparecido do Norte, quando você atravessa a ponte lá, né, a passarela, você vai na basílica velha. Então, é lá. Seria aquela lá que foi construída em 1888. Enfim, depois daquilo, nós vamos ter o quê? A construção do Santuário Nacional, que vai ser em 1955, que só foi concluído no final do século XX, cerca de 40, 50 anos. Se você for hoje lá, ainda está com algumas reformas e tudo mais, mas é reforma. A Basílica mesmo foi terminada de fato. A própria Basílica, não o complexo todo que tem ali, foi terminado no final do século XX. E hoje é considerada a segunda maior igreja do mundo. Okay? Essa nova Basílica. A segunda maior igreja do mundo. De santuário, se eu não me engano, é considerado maior. Enfim, quando que ela é considerada a padroeira do Brasil? Né? A coroação, de fato, né, vai acontecer em 1904, 16 anos depois que a princesa Isabel oferta. Então, a coroação dela como a rainha do Brasil e tudo mais, de uma maneira genuína e tudo mais, com o manto, vai acontecer somente em 1904. O Papa Pio XI, em 1930, ele proclama Nossa Senhora Aparecida como rainha e padroeira do Brasil, só para afirmar uma devoção já existente. Então, quando um Papa ele estipula essas ordens, tipo, ela é a rainha e padroeira do país, tal, significa que antes dele fazer isso, já existia uma devoção genuína, já existia uma devoção popular, algo que o povo já estava levando, e muitos milagres, obviamente, têm que ser atribuídos a isso. Alguns é o que eu citei aqui, da própria princesa Isabel, milagre do escravo Zacarias, do cavalo e também da criança cega. Ok? Enfim, automaticamente, dia 12 de outubro se tornou... Era no calendário antigo era o dia dado para a Mãe de Deus, e automaticamente foi colocado para Nossa Senhora Aparecida esta data, que hoje é feriado nacional. Então, dia 12 de outubro não é dia das crianças, mas sim feriado nacional por conta de Nossa Senhora Aparecida. Um fato marcante aqui da história, uma curiosidade, é o atentado que aconteceu na imagem no ano de 1978, dia 16 de maio, quando um jovem jogou a imagem da padroeira no chão, quebrando-a em muitos pedaços pequenos, o que assustou muita gente, gerou a ter uma comoção gigantesca no país. Enfim, foi mandado essa imagem para o MASP, para que eles pudessem reconstruir a imagem, e foi chamada a restauradora Maria Helena Chartuni, que era uma pessoa não muito devota, não muito cristã. Enfim, era uma mulher, a mulher mais top para esse tipo de trabalho no Brasil na época. Enfim, levou à conversão dela. A restauração, enquanto Maria Helena ia restaurando essa imagem, ela foi se convertendo, são falas dela mesma. Né? Ela só vai terminar essa reconstrução meses depois, tá? Vai durar em cerca de 6, 7 meses, 6 meses mais ou menos, 5, 6 meses, para ela terminar toda essa reconstrução. E ela ia voltada, está lá,
no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E aí, galera, o que acharam dessa aula? Esclareceu vocês um pouco da histórica, de como se tornou feriado e tudo mais? Deixa aqui nos comentários o que você achou da aula, elogios, críticas, enfim, o que você sentiu durante essa aula. E também não se inscreva no canal e curtir este vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui e eu te vejo na próxima aula.